agora vamos iniciar o nosso painel número 2, com o panorama do ESG nas cooperativas de crédito. A minha convidada, Elisa Simão, ela é sócia-diretora da Price Brasil, e o Ricardo Voltolini, que é CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável. Sejam bem-vindos. Olá, Elisa, e olá, Ricardo. Muito obrigado pela participação dos dois aqui nesse painel, que é um dos mais importantes, ESG, são 3 letrinhas, mas gigante no contexto. Obrigado pela participação dos dois aqui conosco. Bom dia, muito obrigada a você também. Está sem som, Ricardo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço grande. Legal revê-lo, nosso amigo Ricardo. Eu vou começar com a Elisa. Elisa, 3 letrinhas, conta para a gente um pouco a dimensão do ESG na visão das cooperativas de crédito, por favor. Perfeito. Bom, primeiramente, aí, um bom dia a todos, né? Muito obrigada aí pelo convite, né? É sempre um prazer poder conversar com as lideranças no SNCC, né? Um segmento o qual aqui dentro da nossa estrutura da PwC a gente tem um time dedicado, né? Estudando esse segmento. Então, em continuidade a isso, a gente teve realizando no final do ano passado, né, uma pesquisa justamente sobre a percepção e o panorama para então, né, apresentar aqui uma visão do panorama ESG especificamente no segmento do cooperativismo, né? Se for possível e válido a todos, eu posso compartilhar aqui a apresentação enquanto eu converso um pouquinho, né, para trazer uma visão. A gente consolidou, né, e avaliou aqui as respostas dessa pesquisa efetuada, que englobou aí cerca de 200 cooperativas, né, de diferentes sistemas cooperativos e também cooperativas independentes atuantes aqui no SNCC, no mercado brasileiro, né. Então, se for válido, eu posso compartilhar aqui. Fiquem, só me indica aqui se eu posso, eu compartilho aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, para que todos possam visualizar. Certo? Estão todos visualizando? Acho que tem alguém aqui no chat, mas isso. Bom, então, trazendo um pouquinho para vocês, né, o resultado dessa pesquisa. O que a pesquisa nos trouxe? Deixa eu só ver aqui se ela tem algum atrasinho aqui na projeção. Espera. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela? Pronto, agora sim. Acho que era um delay mesmo na projeção aqui. Tá? Então, só trazendo um pouquinho para vocês, eu acho que um dos pilares que a gente buscou capturar na pesquisa muito fortemente, né, foi principalmente a percepção da relevância do tema, né, nos diferentes pilares ESG, né, as 3 letrinhas, como foi bem colocado, e versus o quanto hoje já o ESG é uma pauta integrante da estratégia nas cooperativas de crédito, ou seja, se isso vem compondo a estratégia, né, das cooperativas aí atuantes no mercado brasileiro, né? Então, um fato curioso aqui a se observar é que no segundo semestre do ano passado, né, quando nós incorremos aí a pesquisa, 51% dos dirigentes das cooperativas, e aqui vis-à-vis, pessoal, principalmente, né, endereçamos a pesquisa a diretores executivos, a presidentes das cooperativas, então até para explicar um pouquinho o público respondente da pesquisa, né, 51% desses dirigentes traziam que
o tema de ESG, né, ele é um tema relevante, importante, né, principalmente para não só no que diz respeito ao posicionamento da cooperativa, quanto também na função de atrair, né, e reter cooperados associados, ou seja, é um tema relevante para também o desenvolvimento, o crescimento, né, da cooperativa, por conseguinte, aqui, atração e retenção de cooperados. Ou seja, já é um tema de mercado que o cooperado também espera isso da sua cooperativa, ou da cooperativa que ele planeja associar, se já é associado, né? Em contraparte, 52% desses mesmos respondentes, essas mesmas lideranças, afirmam que as cooperativas de crédito ainda não têm, né, metas específicas estabelecidas e compondo a sua estratégia, né? O que existe muito se descreveu aqui são ações relevantes, projetos, ações, né, parcerias, muitas vezes com instituições também, a gente vai ver aqui nas respostas, que passam por algum dos pilares da ESG, né? Mas não necessariamente, em 48% dos casos, o ESG, ele é pauta da estratégia da cooperativa. Então, acho que aqui a mensagem é, há um espaço, né, positivo, até aí frente a outros movimentos do regulador, para incorporar o ESG como um pilar da estratégia das cooperativas, né? Bom, aqui, então, o primeiro tópico aqui, como a gente trouxe, né, alinhado à resposta anterior, as lideranças entendem que o ESG é um tema muito importante, né, na estratégia da sua cooperativa, e 30% consideram importantes, ou seja, ninguém considera que não é um tema relevante, né, conforme já o esperado, movimento que a gente vê de mercado também, né? Agora, quando a gente observa, né, a questão do impacto, ou seja, como que as lideranças entendem o impacto da incorporação do ESG, da pauta ESG, né, nos seus diferentes pilares, na estratégia da cooperativa para atrair e reter. Como a gente comentou, 51% consideram isso muito relevante e 49% consideram isso relevante, né? Também, ninguém entende que isso não é um tema hoje atualmente relevante. Agora, em termos de interesse, né, aí de forma geral, né, quanto destes dirigentes, até para que se dê um tom, né, a partir da liderança e dos integrantes e dirigentes da cooperativa, o quanto esses dirigentes se interessam no tema ESG, né? 74% declararam muito interessados, 24% razoavelmente interessados e 2% pouco interessados, porque, vamos dizer, o interesse das lideranças caminha também para o movimento da incorporação do tema na estratégia das cooperativas das quais eles são líderes, né? Só trazendo um pouquinho aqui a visão. Um outro tema que eu acho que a gente trouxe aqui e é bem importante, né, como a gente comentou, e há um espaço significativo, né, nós percebemos, vocês vão ver um pouco mais à frente, que o cooperativismo, né, por si só, ele tem muitas pautas e muitos pilares, muitos temas em comuns com o ESG, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o quanto o cooperativismo tem uma forte atuação em ações de educação financeira, né, nas regiões e nas comunidades em que as cooperativas têm atuação, né, como o cooperativismo tem um papel, e aqui passa pelo pilar social, né, quando a gente traz aqui, há claramente, dentro desses grupos aqui, projetos e ações de cooperativas de crédito que já passam por algum dos pilares ESG. Mas quando a gente trata da incorporação do ESG na estratégia, né, ou seja, compondo o plano estratégico da cooperativa, né, ou seja, num olhar de cima para baixo, desde as lideranças até a sua atuação, para que se estabeleçam metas e a partir dessas metas se também monitorem os indicadores, né, que sejam estabelecidos para o cumprimento dessas metas,
a gente observa que há um espaço significativo, né? 52% das cooperativas que responderam disseram que ainda não tem o ESG como um pilar na sua estratégia, né? 48% responderam que sim, que já é um movimento também muito positivo, né? A gente tem planejamento de refazer a pesquisa, né, no próximo ano, e torná-la ela bianual, e essa vai ser uma pergunta importante da gente observar aí uma evolução, né, no tema. Então, aqui há um espaço, uma oportunidade significativa. Tem compromissos públicos, como a gente comentou, olha que interessante, né? 76% dos líderes das cooperativas participantes responderam que a sua cooperativa tem hoje publicamente compromissos ESG ou de pilares do ESG, né, seja aqui no ambiental, no social ou na governança, nas suas cooperativas, ou seja, muitas vezes tem aqui instituições, parcerias com instituições, isso é publicamente manifestado, mas não que isso necessariamente seja estabelecido um indicador e um monitoramento para vincular a estratégia da cooperativa, né? Mas é importante dizer, até dar uma visão, há uma atuação aí em determinados pilares. Aqui a gente traz um pouquinho, né, um olhar também, o vínculo, nós, ao longo da pesquisa, fizemos determinados olhares no que diz respeito ao vínculo com os aspectos regulatórios, né? A gente sabe aí que desde o ano passado, o regulador vem fazendo movimentos expressivos a partir da emissão de determinadas resoluções, o Conselho Monetário Nacional, prevendo aí o estabelecimento de uma política, né, de responsabilidade social, ambiental e climática, né, ampliando um pouco o escopo da resolução até então vigente, determinava aí a criação, a exigência, né, de políticas e procedimentos para avaliar os riscos socioambientais nas etapas de análise de crédito e outros pilares na atuação das instituições financeiras no Brasil, dentre elas as cooperativas de crédito. Então, por força dessa resolução até então vigente, né, ela deve em breve aí ser revogada, as cooperativas contam, sim, boa parte delas, aí praticamente todas participantes, contam com políticas, né, voltadas aí aos riscos socioambientais da etapa de análise de crédito dos seus cooperados, né? Mas ampliando um pouquinho o leque, e aí falando, né, do que vem aí, do que já está vindo pela frente e vem sendo fortemente discutidos, caminham muito com os temas aqui de ESG, né? A partir de 1º de dezembro desse ano, vai passar a viger a resolução 4327, né, do Conselho Monetário Nacional. E o que essa resolução determina, né? O estabelecimento da política de responsabilidade social, ambiental e climática. Mas veja bem, né, nós já tínhamos aqui uma política que tinha o foco aqui socioambiental, né, talvez não tinha o pilar climático, mas o que é a efetiva diferença, né, pessoal, a partir dessa resolução? Ela busca fomentar muito justamente o que a gente está trazendo, né? Vai ter que se estabelecer a política e instituições financeiras, e aqui, né, cooperativas de crédito, que sabemos já existentes, de porte S4, né, junto aí ao regulador, que atuam aí na segmentação S4, terão que também estabelecer, então, né, metas e ações de efetividade e monitorar o cumprimento dessas metas sob a política estabelecida, né? Então, passa a ter muito fortemente, semelhante a outras pautas que o Banco Central traz, como né, prevenção à lavagem de dinheiro e outras resoluções, uma necessidade nas instituições de porte aqui S1 e S4, no caso, nosso universo aqui bastante no S4, o requerimento da supervisão, né, sobre o cumprimento do que for estabelecido nesta política e as metas que desdobrarem vinculadas à estratégia da cooperativa, né? Então, isso é um pilar muito importante, né, algo que não se previa aí na resolução anterior, previsto aí a partir da resolução
4945. Até fazendo uma correção aqui, a 4327 vai ser revogada, né? E a 4945 passa a viger aí a partir de 1º de julho. Né? Vai ser requerido também a indicação do diretor que responde por essa política, né, na instituição, e, então, para as instituições que sejam de porte S1 a S2, vai ser requerido, né, mandatório, o estabelecimento do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climático, vai ter que ser formalmente instituído esse comitê, e para as instituições S3 a S5, que seria o universo aqui dos integrantes do SNCC, esse comitê, ele é facultativo, né? Mas é uma boa prática de governança muito forte. Ou seja, qual vai ser o papel desse comitê, né? Fiscalizar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e vinculadas à política social e ambiental. Então, a gente trouxe um pouco aqui também a visão do que passa a ser requerido, né, movimentos do regulador, e aí passa a ter um tom também de compliance regulatório no que diz respeito a esse tema. Tá? Aqui a gente trouxe um pouquinho também, né, qual é a prática hoje, porque nós temos já fortemente também algumas mudanças no Manual de Crédito Rural, né, estabelecido também pelo Conselho Monetário Nacional, que regra aí todas as práticas de concessão e supervisão sobre crédito rural, né, o qual é um segmento extremamente relevante no mercado no SNCC, né, em que as cooperativas de crédito no Brasil têm uma participação muito significativa, muito relevante, né. Então, passa também a haver uma exigência maior quanto à supervisão das práticas ESG, né, das cooperativas que concedam crédito rural aos seus cooperados, né? Então, muito fortemente, a parte de supervisão, né, e observação às práticas socioambientais, principalmente no pilar aqui, né, ambiental, das práticas do cooperado. Será que eu estou, ao conceder um crédito rural, fomentando uma boa prática a um determinado cooperado ou uma má prática? Eu, como instituição, extrapolando aqui, cooperativa, extrapolando um pouquinho esse pilar. E a gente perguntou, né? 72% das cooperativas trouxeram que tem já políticas e procedimentos, né, para monitorar as práticas socioambientais dos seus cooperados. E 28% informaram que ainda não, né? O que vão precisar também se adequar a esse requerimento e a esse movimento, né, e pauta tão relevante aí no mercado. Aqui a gente trouxe também um pouquinho nós verificamos, e o que é muito interessante, aliado àquela conversa da incorporação do ESG à estratégia da cooperativa, né, quais cooperativas que já têm movimentos na sua estratégia comercial, no seu pilar comercial, e tem já hoje produtos financeiros voltados ao fomento de projetos socioambientais, né? A gente vê cooperativas com linhas de crédito voltados à energia eólica, a pilares aqui de energia solar também, dentre vários outros produtos. Então, hoje, dos respondentes à pesquisa, 78% informaram que tem produtos, né, produtos financeiros voltados ao fomento de projetos socioambientais dos seus cooperados, e 22% ainda não, né, mas que entendem, né, esses 22 também entendem que tem espaço e avaliam, né, já tem discutido incorporar produtos financeiros dessa natureza no seu portfólio. Aqui a gente trouxe também um pouquinho na atuação da própria cooperativa, nas suas unidades físicas, né, de atendimento, nas suas práticas de recursos humanos, né, o quanto a cooperativa já cumpre boas práticas de gestão ambiental nas suas operações, né? Além de fomentar isso ao cooperado, fiscalizar isso ao cooperado, quanto ela também é exemplo ao mercado e aos seus cooperados no que diz respeito a ações aqui, principalmente gestão ambiental, né?
das letrinhas aí do ESG. 74% responderam que parcialmente e 26% responderam que totalmente já tem práticas voltadas aí à gestão ambiental. Aqui, trazendo um pouquinho, né, como nós comentamos, muitas cooperativas, né, cerca de 50%, trouxeram que, aqui é um olhar de todas, de 100% das participantes, trouxeram que já tem incorporado na sua estratégia, né, como pilar da sua estratégia, o ESG. Outras disseram que demandam ainda, precisam incorporar. Mas a gente trouxe também em relação a ações específicas e projetos em cada dimensão do ESG. Então, quando a gente fala da dimensão social, quais são as principais ações, né, ou projetos que as cooperativas apresentaram ter hoje, endereçando, por exemplo, o pilar social. Como esperado, e a gente sabe aí que tem movimentos muito fortes do cooperativismo de crédito brasileiro, a atuação na educação financeira para a comunidade local, né, nas regiões, então, em que as cooperativas têm suas operações, a inclusão financeira de pequenos negócios, e esse é um pilar muito importante, né, a gente observou aí desde 2020, mas até anteriormente, mas muito comunicado, muito divulgado, o relevante papel do SNCC, né, na concessão de crédito a microempresários, a pequenos negócios, então isso caminha muito também, né, com o movimento comercial e a atuação mercadológica das cooperativas no Brasil, e quanto é relevante esse papel, né, para o fomento aí de pequenos empresários que muitas vezes não seriam atendidos pelo sistema financeiro brasileiro tradicional, vamos dizer assim, os grandes bancos, né? Programas de diversidade e inclusão nos processos de contratação de colaboradores, a gente já vê um movimento positivo aqui de muitas cooperativas observando os pilares de diversidade, né, tanto de gênero quanto todos os demais pilares. A inclusão digital para comunidades locais, né, que caminha também muito com as ações de educação financeira, mas o fomento aqui à inclusão digital, o que também é um fomento ao acesso ao sistema financeiro brasileiro, né? E outras ações, né, mais distribuídas aqui. Depois a gente vê no pilar relativo à governança, né, ao G do ESG, quais são as principais ações, né? Nós temos aqui a atuação de estruturas e equipes de gerenciamento de riscos, o que também caminha vai ao encontro a requerimentos já normativos aí, fortemente discutidos desde 2017 pelo regulador, pelo Conselho Monetário e pelo Banco Central. Estruturas de compliance, né, 63% informaram ter, mas um tema importante aqui e que nos chamou um pouco a atenção é a oportunidade de expansão de ações relacionadas ao cumprimento das políticas de integridade e anticorrupção e as leis anticorrupção brasileiras, né? Porque são, então, temas aqui, vamos dizer, esse tema ele é um pilar do compliance, né? O compliance é uma agenda muito maior, mas entendem que precisam ainda evoluir nesse pilar, mas... Oi. Perfeito. Então, já vou passar aqui ao final. A gente pode, até se o pessoal tiver mais alguma dúvida, o meu contato vai estar à disposição aí, né? Mas era para trazer uma visão aí geral, né? E ficar à disposição aí para a gente poder conversar. Show. Aliás, um material riquíssimo que você está trazendo para a gente aí, Elisa. A gente já publicou uma parte disso na Mundo Cop. Aí depois, se você quiser disponibilizar esse material para a gente colocar na Mundo Cop, sob a sua autorização, vai ser de grande valor. Claro, estou à disposição. Maravilhoso, maravilhoso. Ricardo Voltolini, meu amigo Ricardo, fale-nos um pouco aí de ESG, cooperativas. O palco é seu, meu amigo. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é uma alegria grande estar aqui. Queria
aproveitar um pouco o gancho da exposição da Elisa, né, para tentar trazer aqui alguns elementos que talvez não sejam exatamente novos, mas eu acho que eles podem, de algum modo, fortalecer a discussão, né? Uma questão importante que eu queria muito destacar aqui porque a gente parece estar num momento agora, né, pela minha experiência de atuar com um tema no cooperativismo, um momento importante de superação de primeiras falsas impressões. Há um tempo atrás, quando a gente falava em sustentabilidade, havia uma falsa impressão de que estávamos falando de um tema que, para o cooperativismo, era algo já posto, já dado pela própria natureza de origem de constituição estatutária de uma cooperativa. E havia, portanto, uma certa resistência a integrar os elementos de sustentabilidade empresarial na estratégia, né? Com as raríssimas exceções de sempre, mas havia uma resistência que, com o tempo, foi se diluindo. Com a chegada do ESG, que é um termo absolutamente novo, né, importado do mercado de investidores, né, no universo das empresas, e a forma muito rápida como que isso aconteceu, estamos falando aí de 2 anos, né, o termo era um termo que ficou aí 16 anos circunscrito ao mercado de investidores, e, de repente, nos últimos 2 anos, a gente passou a ouvir mais de ESG como uma espécie de novo filtro de avaliação de riscos empresariais, de valoração de ativos empresariais. Isso tomou uma forma muito grande, de algum modo até acabou substituindo o termo sustentabilidade em vários momentos. Num primeiro momento, a reação foi de: este é um tema importante, mas não é mandatório para nós, cooperativas, já que nós somos cooperativas, não temos acionistas, né? E, portanto, não devemos nos preocupar com um assunto que parece muito mais importante para empresas que têm investidores. Com as normas do Bacen, acho que está ficando cada vez mais claro que esse é um conceito que veio para ficar. Ele não vai embora, e ele representa, mais do que tudo, uma nova noção de sucesso empresarial, que obviamente é muito mandatória para empresas de capital aberto, óbvio, e é muito urgente para organizações que atuam sob uma lógica de mercado. Então, pensando nessa direção, e agora com as normas cada vez mais restritivas ou cada vez mais específicas, parece que isso vai ganhando força. Acho que o estudo que foi trazido pela Elisa, ele mostra muito claramente uma mudança de olhar, né? Embora essa mudança de olhar ainda esteja em processo, né? Então, ainda há muito líder dizendo que considera importante ou muito importante ESG, mas que nem começou a pensar no assunto. Isso basta a gente entrar nas cooperativas e entender que isso está acontecendo. Então, ainda estamos no campo da intenção, né? Mas aqui eu queria trazer os elementos de um estudo que nós fazemos aqui regularmente na Ideia Sustentável, que é um painel observatório de tendências, de temas importantes para o cooperativismo de crédito. A gente mantém esse painel todos os anos, já há mais de 10 anos, e a gente tem observado que temas como difundir o cooperativismo como um modelo de gestão que incentive, por exemplo, o surgimento de outras cooperativas focadas em soluções sustentáveis é uma tendência importante, né? Hoje a gente tem aí um espaço amplo para a criação de cooperativas voltadas para soluções de energias renováveis, gestão de resíduos, de água, de solo, de biodiversidade. Então, um campo exponencial aí que pode crescer. Outro tema que é muito afinado com a lógica de atuação e com um princípio de atuação do cooperativismo, que é desenvolver comunidades, né? A Elisa também trouxe aí as várias ações realizadas por cooperativas de crédito para as comunidades, e isso é, de fato, uma atuação bastante significativa, que tem um foco muito grande na educação financeira, mas também começa a se expandir para projetos que contribuam para, por exemplo,
a melhoria do índice de desenvolvimento humano das localidades onde as cooperativas atuam. Esse desenvolvimento de comunidade ele pode ser via expansão do crédito em regiões onde os bancos desistiram, não querem entrar, né? Mas também investimento em projetos socioambientais relevantes, para além da educação financeira. Eu acho, estou convencido, que um dos ativos mais importantes de uma cooperativa de crédito é o seu capital de relacionamento. E ela pode fazer uma diferença muito grande nesse sentido. O terceiro grande tema que a gente tem observado é o incentivo aos cooperados, por meio de estratégias, modelos, né, novos arranjos, a que esses cooperados reduzam suas emissões, adotem tecnologias mais limpas e fomentem negócios com impacto positivo, né? Essa nova norma do Bacen, ela traz o foco em mudanças climáticas, e esse é um foco importante que ainda não estava colocado, e ela já vai na direção de também as cooperativas ajudarem o país a cumprir, né, o compromisso global na ONU com as suas NDCs, o seu compromisso de redução de emissões, principalmente cooperativas que atuam, por exemplo, no financiamento do agronegócio, estão tendo agora um papel relevante ou serão mais cobradas a financiarem empreendimentos que, de um certo modo, não destruam florestas, por exemplo, né, que tenham rastreamento dos seus produtos, porque hoje essa é uma exigência global. Então, hoje é fundamental esse tema. Esse é um assunto que, quando a gente olha para os investidores, está muito claro, né? Mas ainda não tão claro para as cooperativas. No caso das cooperativas, eu penso que incentivar os cooperados é quase que uma nova missão, um desdobramento da missão no século XXI. O quarto grande tema é disseminar esta cultura de sustentabilidade entre os cooperados, oferecendo soluções financeiras que estimulem uma adesão maior à economia de baixo carbono. Acho que esse é um grande objetivo. O estudo mostra que já há um movimento nesta direção, eu também observo isso nos clientes que a gente tem, e este é um movimento relevante. E aí você tem dois outros temas importantes, além da gestão de dados, né, da segurança de dados, que é um tema importante, que é engajar os fornecedores, segundo critérios de ESG, e a questão da diversidade e da inclusão, não mais como um conjunto de projetos pontuais, mas como uma estratégia de gestão de talentos. Então, eu acho que aí nós temos um cenário dos grandes temas, em resumo, que hoje precisam ser observados por uma cooperativa de crédito. Quando a gente olha aí a experiência do contato do dia a dia é importante, quando a gente olha para os desafios de S, os desafios de E e os desafios de G, a gente vê claramente que os desafios de S estão melhor endereçados, talvez até pela própria natureza, pela origem constitutiva do cooperativismo e a sua inserção comunitária. Eu acho que eles estão mais claramente endereçados hoje, né? Direitos humanos da cadeia de valor, saúde e desenvolvimento integrais dos colaboradores, investimento social privado, investimento social que se faz nas comunidades, em projetos que ajudem a desenvolver a comunidade, e um tema que eu acho relevante, que é de diversidade e inclusão, que ainda é um tema que eu tenho observado objeto de um certo conflito geracional, né? Porque a gente tem ainda os baby boomers no comando das cooperativas e empresas, mas a gente está observando a chegada, a ascensão ao poder de comando também dos millennials. E o tema diversidade e inclusão é um tema de millennials, um tema de geração Z, e, obviamente, se as cooperativas quiserem ser relevantes como empregadoras, elas terão que inserir diversidade e inclusão como estratégia, ou então se tornarão irrelevantes para as próximas gerações. Eu vejo já um movimento e acho um movimento importante. Quando a gente fala em desafios de E, né, do ESG, eu acho que a questão das mudanças climáticas e a nova norma trazem para o centro da discussão a ideia da mitigação e da adaptação, e aí quem financia, e acho que essa é a discussão mais importante, vale para banco, vale para cooperativa de crédito, o core do negócio é financiar, e você pode financiar para o bem ou para o mal, você pode financiar para economia de baixo carbono e pode financiar para destruição
da floresta. Esses critérios socioambientais tendem a ganhar cada vez mais força e cada vez mais fiscalização, normatização. O que é importante, porque eu acho que as cooperativas têm um papel fundamental, né, pela sua extensão, pela sua capilaridade, pelo fato de estarem em diferentes regiões do Brasil e atuarem com diferentes segmentos de negócio. Elas têm um papel fundamental hoje na construção de uma economia de baixo carbono, numa economia menos intensiva de recursos naturais e que promova menos desigualdade. Então, acho que tem um papel extremamente relevante e ela faz um papel que talvez bancos privados não consigam fazer pela própria natureza dos bancos privados, que servem aos interesses dos seus acionistas, às vezes ao interesse de famílias, às vezes ao interesse de família. Então, cooperativas servem aos interesses dos cooperados. Agora, eu queria me deter nos desafios de G, né? E aqui acho que eu não queria falar da estrutura de conselho, de políticas de compliance, de ética, de códigos. Eu acho que, de um certo modo, as cooperativas têm evoluído muito nesse tema, muito. Também por força da necessidade de ter uma melhor gestão de riscos, né? Que também está no conjunto de normas do Banco Central. Mas eu queria destacar dois aspectos importantes, que têm a ver com governança. O primeiro, que eu acho que é uma espécie de tese da pesquisa que a Elisa trouxe, e eu concordo integralmente com essa tese, é que o desafio que se coloca hoje para cooperativas não é olhar para os temas de ESG e dizer concordamos, queremos fazer, estamos preocupados, vamos fazer, mas é como efetivamente fazer. E isso só vai acontecer, isso é uma definição de ESG, se isso for estratégico, se estiver na estratégia de atuação. O que significa dizer que se não houver um entendimento muito claro de quais são os grandes temas, os principais objetivos estratégicos, se não houver uma definição clara de metas, de métricas, e isso ter um acompanhamento e monitoramento contínuos, a gente não vai ver isso acontecer na prática com o devido cuidado e rigor. Então, estar na estratégia é fundamental. Quando eu digo estar na estratégia, não é estar na estratégia da unidade central, é estar na estratégia do dia a dia de todas as cooperativas, das singulares, do dia a dia da cooperativa. Estas ações todas terem metas e métricas para que elas possam indicar se está havendo uma evolução ou não. E a cooperativa ter o cuidado de transparentemente comunicar esses resultados para os cooperados e para a sociedade. Isso, para mim, é um tema importantíssimo, é uma virada de chave que seria fundamental para a gente falar em cooperativas têm ESG na sua estratégia, estão orientadas pelos grandes desafios de E, de S e de G. E o segundo tema, e com isso eu encerro a minha fala, tem a ver muito claramente com a necessidade de formar líderes para este tema, né? O Fórum Econômico Mundial, nas últimas 3 edições, tem pautado este assunto, pautado a necessidade de um novo líder, um novo perfil de líder, que tem uma mentalidade diferente. É este líder que vai fazer ser mais rápida a transição de empresas e organizações do tipo business as usual para empresas e organizações orientadas para a economia de baixo carbono, né? Menos intensiva em recursos naturais, mais ética, mais transparente, mais respeitosa em relação às pessoas e mais cuidadosa com o meio ambiente. Este novo perfil de líder tem que ter algumas competências atitudinais. Tem que ser um líder mais cuidador, mais orientado para pessoas e para as necessidades das pessoas. Tem que ser um líder inclusivo, um líder muito mais preocupado em olhar para as diferenças, enxergar riqueza e transformar as diferenças num ambiente mais saudável e mais inovador. Tem que ser um líder mais ético e transparente, um líder mais cuidadoso com essas questões, um líder que pratique o walk the talk, quer dizer, o seu discurso seja a sua prática, né? E essa prática seja percebida
como coerente por todos os públicos de interesse. Alguém que tem um olhar muito focado em interdependência, na noção sistêmica, alguém que tem a noção clara de que decisões de negócio podem melhorar ou prejudicar a vida de pessoas e meio ambiente. Então, tem que olhar para essa questão, né, com muito cuidado. E, principalmente, líderes ecocêntricos, né, que é uma oposição ao egocêntrico. Líderes realmente preocupados em olhar para os negócios e pensar no impacto que esses negócios geram para pessoas e meio ambiente e tomar decisões alinhadas com estes valores e princípios, que já são valores e princípios muito caros ao cooperativismo. Então, esse era o recado que eu queria deixar a vocês. Eu acho que a pesquisa da Elisa traz vários números e elementos, e eu queria, a partir do que ela trouxe, colocar essas ponderações para a gente poder bater um papo. Obrigado. Perfeito, Ricardo. Muito bem colocado aí as suas considerações. Eu tenho duas coisas. O tempo já era, porém, cheio de perguntas. Vamos fazer um compromisso entre nós três aqui. Se vocês me prometerem que respondem em 1 minuto, eu sei que é difícil, aí eu faço 3 perguntinhas rapidinho, tá bom? Vamos seguir essa linha? Ó, a mudança da visão do consumidor sobre alguns temas é parte dessa transformação que impulsionou o ESG? Eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, rapidinho. Mas eu acho que a gente acaba depositando muita expectativa na mudança do comportamento do consumidor. Eu acho que essa mudança, é óbvio que os consumidores mais exigentes estão crescendo, né? A tendência é que as novas gerações sejam mais exigentes, mas acho que ainda há atribui-se muito peso para o consumidor. Eu acho que as organizações têm que mudar porque é importante mudar. Elisa? Concordo com o Ricardo, né? Entendo que hoje muito da atuação do ESG vai vir das lideranças, né? Aí pautadas na estratégia das cooperativas. Concordo plenamente no tema. Claro que vai ser uma consequência a atração também de cooperados que tenham interesse, que se identifiquem e entendam relevante o tema, né? Mas isso será uma consequência aí a partir da ação das lideranças. Eu vou pegar uma fala do Ricardo para fazer essa segunda pergunta e última, que é muito importante. Você fala, Ricardo, da intenção versus aplicação de fato, e é verdade. Muitas cooperativas falam, aqui nós adotamos o ESG. Na hora que você fala, mostra para mim, está no papel. Então, a intenção de fato, a aplicação de fato não existe. Essa não adoção das estratégias de ESG representa um perigo para a longevidade dessas cooperativas? Vou começar com você de novo, Ricardo. Representa um risco, sem dúvida, né? Se a gente entender que ESG, a origem do debate de ESG, que é a origem no mercado de investimento, ela está muito orientada pela ideia de reduzir riscos operacionais, financeiros, reputacionais. Claramente, se eu não olho para este tema com o devido rigor, eu posso estar colocando a minha cooperativa numa rota de riscos, né? Então, é muito importante olhar, principalmente, acho que a cooperativa não precisa fazer tudo, ela precisa entender quais são os seus principais impactos e endereçá-los com ações concretas. Eu entendo que o principal risco está na questão do financiamento, o tipo de financiamento, né? Financio coisas boas ou financio coisas ruins? Eu, como cooperativa, posso escolher não financiar quem desmata, né? E aí é uma discussão importante. Isso já foi feito lá no passado pelo Fábio Barbosa, quando ele assumiu o Banco Real, em 1999. Foi o primeiro líder deste setor a discutir que existe dinheiro bom e dinheiro ruim, existe empreendimento bom e ruim. A diferença agora é que o empreendimento bom não é só aquele que traz lucro, mas é um lucro que venha acompanhado de benefício para pessoas e meio ambiente, não prejuízo para pessoas e meio ambiente. Então, há um risco, sim, e acho que as cooperativas têm que aprender a gerenciá-los, né? Elisa?
Aqui, de fato, em linha com o que o Ricardo já trouxe também, né, a gente observa, a partir da 4945, né, como eu trouxe ali num dos slides, o ESG ele passa a ser uma pauta de estratégia, de atuação da cooperativa, mas um tema também de compliance regulatório junto ao Banco Central, ao Conselho Monetário Nacional, né, e por conseguinte, como demais resoluções do Banco Central, há uma responsabilização também do diretor, né, que responderá por essa pauta na cooperativa, naquelas instituições em que será mandatório, obviamente, todas as demais pilares. Então, assim, a gente entende que é um tema aliado aí à relevância da supervisão sobre o que será estabelecido, e também a responsabilização, né, a este diretor que responderá. Então, a gente percebe aqui que é um elemento de risco, né? Se não se estabelecer claramente quais são os indicadores que vão ser observados, se não se instituir profissionais dentro da cooperativa devidamente preparados para supervisionar o cumprimento dessas metas, né? Há-se o risco também dessa liderança, desse diretor ou o conjunto deles responder aí também, né? Então, há um movimento claro aqui da relevância mercadológica e regulatória no tema, né? Acho que a gente tem que fazer um evento aí só de ESG, eu acho que está no meu radar agora, para a gente tratar isso com muito mais tempo, tamanha importância e necessidade, o que representa essas 3 letrinhas mega importantes. Elisa, quero agradecer a sua participação, muito obrigado pelo seu empenho. A gente soube aí que você vai ser mãe, mas está aqui com a gente, obrigado, que dê tudo certo lá, e obrigado muito mesmo. Muito obrigada. Já sou, tá com 2 mesinhos a pequena. Tá bom. Então, nasceu um pouquinho antes, mas está super bem. Muito obrigada aí pela oportunidade, é sempre um prazer poder conversar com vocês e com as principais lideranças aí do sistema. E as portas de Mundo Coop estão abertas. Ricardo, para você também, você já é da casa, você é parceiro, amigo, obrigado mais uma vez aí por ter contribuído, trazer reflexões e provocações aí para as nossas cooperativas. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com a Elisa, com você, discutir e debater um tema tão importante para as cooperativas, que a cada dia vai se tornando mais relevante. Então, é importante a gente estar aqui, esse é um momento dentro do evento de vocês que eu imagino que tenha uma relevância pela atualidade e oportunidade do tema. Um abraço a vocês. Obrigado, gente. Até uma próxima.